Mas antes, nosso companheiro Zé Roberto Ferrari está em movimento e tem detalhes. O que será que está acontecendo? Zé, está com você. Larga de papiar e vamos conversar, vai lá. Ô Madá, como eu tinha prometido naquela minha primeira entrada aqui da Praça da Independência, eu fui atrás de algumas respostas, porque não pode ser simples. Uma árvore de mais de 15 metros, cinquentenária, cair e poderia ter causado uma tragédia na cidade de Araraquara. Ainda bem que ela caiu só em cima do carro, foi danos materiais, não tinha ninguém no carro ali dentro. E como bem disse o Luiz, era uma sexta-feira feriado na cidade. Então, o movimento certamente era muito menor do que o corriqueiro. E aí, eu fui atrás de uma especialista e está aqui, é a Flávia Sossai. Ela é bióloga, botânica e dá aula aqui no curso de Biologia da Uniara e também na pós-graduação, especialista em árvores. Ô Flávia, aconteceu na última sexta-feira, você disse que muita gente começou a mandar mensagem para você, todo mundo assustado com o que tinha acontecido. Você pôde ver aqui toda a movimentação, a raiz, o caule. O que você acha que aconteceu? Bom dia. Bom dia a todos. Pelo que eu estou olhando os cortes, tem um oco próximo no coleto, que é a região de transição entre o caule e a raiz, tem um buraco, então provavelmente é cupim, né? Então é um IP de grande porte, e o que causa isso é falta de manutenção. Então, se você tivesse feito a manutenção, verificado que estava com cupim, dava para fazer a remoção ou o tratamento, né? Então isso é uma coisa que precisa ser feito, mas infelizmente falta pessoal na Secretaria do Meio Ambiente para poder cobrir todas as árvores que nós temos e praças que nós temos aqui em Araraquara. Então isso é uma coisa urgente, de você ter um efetivo na Secretaria do Meio Ambiente para poder fazer essa manutenção nas praças e na arborização, principalmente na região central, que na região central se concentra uma grande quantidade de árvores antigas, que é a região mais arborizada daqui de Araraquara. Então, é o problema do cupim, mas ele dá sinais antes? Você acredita que esse problema já era antigo? Desde quando deve ter a manutenção? Olha, o cupim é um bichinho meio danado, né? Então você tem que ter especialistas para estarem, não vou falar diariamente, mas pelo menos uma vez por ano você está olhando as árvores e fazendo uma análise fitossociológica para conseguir verificar a presença do cupim. E quando verificar a presença do cupim, conseguir detectar se tem como você usar um cupinicida ou então fazer a remoção da árvore antes que ela caia. A gente está aqui perto da Uniara, onde você dá aula, tudo, tem um curso de biologia muito tradicional. Vocês, os alunos, os professores, já fizeram um levantamento dessa praça especificamente sobre a condição das árvores? O que aconteceu na sexta-feira pode não ser um caso isolado? Pode acontecer novamente? Pode acontecer. Essa praça eu praticamente uso como laboratório com os alunos. Há 20 anos atrás eu tive um grupo de alunos que fez um levantamento de todas as árvores que tinham. Hoje nós temos acho que 1/3 das árvores que tinham há 20 anos atrás. Porque muitas foram caindo, muitas foram removidas, muitas morreram e foram removidas, como ali na frente tem uma outra árvore também que está morta, precisa ser removida. Só que não é só a remoção, precisa remover e plantar, né? E aí, para você fazer uma análise detalhada, você tem que cavar, verificar o sistema radicular. Então isso é uma pessoa especializada para poder fazer isso. Então não é qualquer funcionário ou qualquer coisa, qualquer pessoa. Você tem que escavar, verificar as condições fitossanitárias e olhar a estrutura do caule, né? Então você tem como ver a estrutura do caule através de tomografias. Então dá para você verificar isso. Mas nós temos muitas árvores em Araraquara, ainda faltam árvores, né? Em 2023 foi feito um inventário pelo professor Demóstenes da Exalc, que ele localizou as ilhas de calor que nós temos aqui em Araraquara e sugeriu que fossem plantadas árvores para diminuir, para melhorar o conforto térmico daqui de Araraquara.
né? Araraquara antigamente era a cidade mais arborizada da América Latina, né? Só que hoje, infelizmente, não está mais desse jeito. Não sei se o Luiz Madalena tem alguma pergunta aí para a professora Flávia Sossai. Olha, esse estudo que foi feito pelo professor da Exalc, lá de Piracicaba, é um estudo que nós devemos levar muito em consideração. Onde nós precisamos plantar árvores e que tipo de árvore precisamos plantar, Luiz Antônio. Porque não adianta simplesmente a gente localizar os problemas e de repente plantar uma árvore totalmente inadequada, como nós temos nas vias públicas de Araraquara. Tá, eu aproveito o gancho, então, do comentário do Madá e faço essa pergunta e mais uma, Zé. Como ela analisa a tipologia, digamos assim, das árvores que estão hoje no perímetro urbano, se Araraquara precisaria repensar ou organizar melhor quais são as espécies de árvores indicadas para o perímetro urbano. E a segunda pergunta é específica desse caso. Se essa árvore caiu por causa de cupim, né, há risco de outras estarem infestadas também com esse problema, Zé, aí na praça? São duas perguntas então do Luiz. A primeira, já que a gente está falando desse caso, existe o risco então de nessa mesma praça outras árvores possam estar infestadas de cupim, pode acontecer a mesma coisa? Sim, pode acontecer, porque o cupim é esse cupim de solo que ele vai invadindo, comendo o sistema radicular e a parte do caule, deixando o caule oco, que é o que aconteceu também na praça de São Geraldo com aquela figueira. Então isso é uma coisa que pode acontecer e que acontece muito aqui em Araraquara. Mesmo na arborização urbana nós temos várias árvores com cupim que precisam ser removidas e muitos moradores até reclamam que o cupim acabou adentrando nas suas casas, né? Então, isso é um problema constante aqui em Araraquara. Outra pergunta do Luiz, ele fala sobre a tipologia das árvores que tem no perímetro urbano de Araraquara. Como que a senhora avalia e se seria necessário mudar o tipo de árvore na arborização urbana da cidade? Eu acho que muitas árvores, elas fazem parte do contexto histórico de Araraquara, que nem a Rua 5, é um patrimônio cultural, histórico, que são árvores que têm conflito com a fiação. Então, isso é um problema constante com a CPFL, né? Tanto é que as árvores da Rua 5, devido às podas, a copa dela está totalmente desfigurada. Então, eu acho que, assim, para plantar seriam árvores recomendadas. Existe aqui em Araraquara um manual de arborização. Existem vários manuais, o Manual de Arborização do Estado de São Paulo, que é um dos mais completos, que indicam árvores de médio porte, que não atinjam a fiação. Mas o ideal ainda seria o quê? Que a fiação fosse subterrânea, porque aí você não tem problema com as árvores. Tá? O confronto com o fio, o confronto com a fiação, causando problemas de se ocorrer uma queda, você ter cortes de energia. Então essa participação da professora Flávia Sossai, ela que é bióloga, botânica e professora aqui do curso de Biologia da Uniara. Foi muito, muito oportuna, viu, Zé, essa entrevista, porque ficamos sabendo que existe um estudo feito pela Exalc sobre as ilhas de calor em Araraquara, e vamos levantar esse estudo para mostrar exatamente o que vem acontecendo. E o prefeito Lapena deveria começar a ter um novo olhar. O Edinho até prometeu isso, né, quase no finalzinho da administração dele. Sim, a partir desse estudo, Madalena. O estudo revelou, se não me falhe a memória, que o número que Araraquara precisa, acho que de mais 140 mil árvores para chegar no patamar ideal e combater essas ilhas de calor, digamos assim. Porque num tempo aqui em Araraquara, todo mundo usava terno, sabe? E era um clima gostoso, sabe? Tanto é que o hospital de tuberculose foi instalado aqui entre Araraquara e Américo, pelo clima que nós tínhamos aqui. E hoje nós temos realmente uma cidade quente, como é Ribeirão Preto. Quando você vai nos livros de história, você descobre que a Rua 3, a Rua São Bento, era igual a Rua 5, ela também era toda arborizada. Então, quer dizer, nós perdemos muito e fomos perdendo, e hoje nós não temos nem sequer a arborização adequada para o perímetro urbano, né? Tá aí. Jornal da EPM.